Vasco, nessa de tentar vender a sua SAF, o Pedrinho falou em um canal do YouTube sobre isso, como anda essa negociação, e a gente acompanha agora a palavra do presidente do Vasco. Tudo que foi dito essa semana. Compra da ICAP, mentira. Que mais falaram? O investidor já fez proposta à vista. Mentira. O investidor quer fazer o estádio, mentira. A proposta do investidor tal é mentira, porque ninguém fez proposta. O Pedrinho gosta da cadeira, não vai vender o Vasco, não quer vender o Vasco. Mentira. O Luiz Castro tem proposta na mesa, está aguardando. Mentira. Também. Então, todas as minhas entrevistas estão sendo para desmentir. Então, assim, que o torcedor possa escolher melhor quem ele quer ouvir. Ou ele ouça todos e veja realmente quem tem credibilidade para falar ou não. Temporada do Vasco de 61 jogos, 23 vitórias, 18 empates e 20 derrotas. Um aproveitamento de 47,5%, 80 gols marcados e 82 gols sofridos. É importante que o Pedrinho venha, né, amigos, e diga de fato o que está acontecendo, né? Que ele diz aí nesse trechinho que a gente trouxe, isso é mentira, aquilo é mentira. Ele que tomou a frente, que tá à frente dessa reestruturação e dessa reformulação no Vasco. Eu acho importante que ele venha e traga de fato a quantas anda, né, Calçade? Porque há um apelo muito grande nessa situação, né, para o torcedor, para entender o que deve ser esse novo momento, e SAF de novo, uma SAF que já não deu certo, e aí agora vem uma outra. O Vasco também já não tem mais margem de erro, né? Já que o Pedrinho disse que não é nenhuma dessas direções, acho que a única verdadeira, então, é que o Vasco precisa se recuperar e de um parceiro. Sozinho vai ser muito difícil. Hoje, na situação do Vasco, se reequilibrar sozinho e passar a competir, porque assim, você olha para os teus rivais. Fluminense ganhou a Libertadores no ano passado. Esse ano foi muito mal. Botafogo é campeão brasileiro, campeão da Libertadores. O Flamengo está sempre disputando. Então, assim, olha o ambiente em que o Vasco está inserido. E ele não consegue competir. Você não tem como competir hoje com os rivais. Talvez aquele que esteja numa situação mais delicada é o Fluminense. Tem que aí bancar uma reformulação, né? E não tem o dinheiro do Flamengo nem o parceiro do Botafogo, que é o dono. Então o Vasco precisa de uma ajuda. E o Pedrinho o Pedrinho conhece futebol. O Pedrinho trabalhou desse lado aqui, do nosso lado, quer dizer, é uma visão diferente para o ex-atleta. Ele sabe da importância, né, a importância dentro de campo. Ele jogou e fora de campo, como trabalhando na mídia, na imprensa, ele sabe muito bem. Isso é importante para entender também e escolher os caminhos. E ele sabe tudo isso. Eu acho que ele está bem formado, assim como este ser do futebol, né, dentro de campo e fora, para poder fazer a melhor escolha. O Vasco precisa da melhor escolha. A última feita não foi a melhor, a 777, realmente, porque era o início das SAFs, não é? O Botafogo, o Cruzeiro, veio o Vasco também, os principais, os maiores que estavam muito mal. E no caso do Vasco, sim, mostrou que tem muito aventureiro nessa área também. Então, a culpa não é do sistema SAF, a culpa é de quem você escolhe. E às vezes você não tem elementos para escolher bem. Acho que agora tem. Agora, qualquer clube brasileiro tem condições de olhar e falar assim, isso aqui está cheirando roubada. Isso aqui é um pouquinho mais sólido. E talvez ele tenha que fazer essa escolha em breve, porque é o caminho do Vasco. Eu entendo o que ele diz. O Pedrinho gostou da cadeira. Quer dizer o quê? O Pedrinho quer ser o presidente? Eu não acho legítimo um ex-jogador querer ser o presidente do clube. A questão é, de onde vai tirar grana para reerguer o clube? Hoje ele não tem essa condição, demoraria muito tempo. Então é preciso ter aí uma SAF, um parceiro, um investidor, como você pode chamar, definir como quiser, mas sozinho o Vasco eu acho muito difícil. Porque ainda tem remodelação do São Januário, que é muito importante para o Vasco do futuro e do presente. Então tem uma série de aspectos que pesam, Glaucia. Eu acho importante a fala do Pedrinho, eu acho que o torcedor tem que ficar muito ligado, né, no momento que vem uma informação e quem que ele está escutando. Porque hoje o Vasco está fervendo politicamente. Então, às vezes vem muita notícia, fake news mesmo, para tumultuar. O Pedrinho já falou em diversas oportunidades que ele quer vender a SAF.
é um desejo da direção dele, porque ele sabe que sem a venda da SAF, o Vasco não sobrevive. Não tem dinheiro, não tem uma máquina organizada para esse clube sustentar, e se você voltar a flertar com o associativo, entrou em colapso. Porque foi esse associativo podre que colocou o Vasco nessa situação. Só que a forma como venderam de uma maneira desesperada para qualquer um, né, que a gestão Jorge Salgado fez para a 777, acabou potencializando a dívida e a zona, né, que a gente viu que o Vasco passou nessa última temporada. E ele foi muito corajoso e importante. Eu não estou aqui para fazer defesa do Pedrinho, não, tá? Estou dando a minha opinião sincera. Ele se antecipou ao caos e depois explodiu no mundo inteiro tudo que está acontecendo com a 777. Ele quer vender, existem interessados, mas não tem proposta. Porque quando o investidor vem para bater na porta do Vasco, primeiro ele precisa entender qual é a real situação do Vasco. Você tem um processo de estudo do Vasco conhecendo quem é esse investidor e do investidor conhecendo qual é a realidade de dívida, o que é necessário fazer. Não é algo da noite para o dia. Demora. O processo do Botafogo, para a escolha do John Textor, por exemplo, demorou 2 anos. Então, assim, com pressa. Eu entendo o torcedor do Vasco que ele está machucado e não aguenta pancada atrás de pancada. Ele quer voltar a vencer, ele quer voltar a ser protagonista, mas não adianta ir com ansiedade assim no mercado. Você tem que ter muito critério para escolher quem vai comprar essa SAF, quem vai ter o controle majoritário, né, do clube no futebol. Então tem que ter um pouco de paciência. E assim, agora vai precisar de criatividade também, porque dinheiro não tem, né? Até um novo investidor comprar, o Vasco vai precisar escolher o seu treinador, o Vasco vai precisar contratar alguns jogadores para tentar fortalecer esse elenco, né? O cenário não é o cenário ideal, ainda não é o cenário ideal. E eu acho que o torcedor tem que ficar muito ligado, porque tem muita gente tentando tumultuar no momento a vida, e o Vasco não precisa de tumulto nesse momento, precisa de unidade e clareza. With